Tecnotalks, ver, ouvir, pensar, a economia está no ar, é só olhar. Tecnotalks, simples de entender, com as regras certas tu vais aprender. Sejam muito bem-vindos ao Econotalks, o podcast da economia fala a sua língua. Hoje temos connosco alguém que é de facto uma verdadeira ave rara. Pedro Silva Santos, empreendedor, autor e criador de conteúdos e, acima de tudo, anfitrião do podcast A Ave Rara, já com mais de 200 episódios e a inspirar muitos ouvintes. Muito obrigado, minhas queridas, como estão? Está tudo bem? Contigo também? Muito Já sabemos que temos de Sim. tratar por tu. Vamos Claro, explicar. claro. Olha, muito feliz por estar aqui a conversar com vocês e porque eu sigo o vosso projeto e vejo que regularmente nas redes sociais estão sempre com alta dinâmica a partilhar estas coisas que parecem aborrecidas, mas vocês explicam de uma maneira incrível. Obrigada. Nós tentamos sempre trazer o mais acessível Verdade. possível. E olha os violinos, ouvem-se violinos e anjos circundam. Yeah. Vamos lá dar início às Pronto, nossas. então vamos começar com as perguntas. Nós falamos tantas vezes ao mesmo tempo, é tão engraçado. Não, é que não sabes o que é. É que a Juliana, como está com a internet mais lenta, ela demora 2 ou 3 segundos a ouvir-nos. E depois, É. Mas nós, por acaso, falamos mesmo muitas vezes ao mesmo tempo. eu já reparei É nos vídeos, super é giro. incrível. Uma está a É, dizer e a outra, continua a mas, conversa. mas é até no nosso dia a dia, é muito assim. Mas pronto, vá. Então, vamos falar um pouco do estilo e visão da vida em si. Nos teus livros e no podcast falas muito de liberdade, autenticidade e risco. Como é que esses valores se ligam às tuas escolhas financeiras e profissionais? Olha, para já a autenticidade é algo que eu gostei sempre de manter, eh, desde miúdo. E que muita gente dizia: "Epá, tu falas demais. Ui, tu tens de estar caladinho. Ui, mas tu nunca estás satisfeito". E eu tinha aquele estilo inconformado, hum, sei lá, conseguia alguma coisa, festejava, mas queria mais, definia logo o objetivo seguinte. E às vezes na minha família isso era visto um bocadinho como excesso de ambição e uma coisa que não ficava bem e que, pá, só que eu sempre achei que me dava menos trabalho a mim ser como eu sinto que sou, eh, um bocadinho palhaço, um bocadinho, sarcástico às vezes, que vocês também gostam de ser, não é? Em algumas coisas. Sim. Para mim dá mais trabalho ser assim, viver assim, de forma autêntica e relaxada, do que pensar: "Não, espera, como é que eu vou dizer isto com filtros? Como é que vou dizer isto de forma mais formal?". Então eu tenho vivido uma vida sempre assim, completamente relaxado, descontraído, autêntico, dá-me menos trabalho e depois, ainda por cima, os outros apreciam mais, não é? Até dizem que eu sou uma ave rara e isso até acabou por trazer o título dos meus livros, A Ave Rara. E acho que se olhar para trás, acho que o facto de falaste em duas palavras, autenticidade e mais quê? Liberdade. Liberdade e risco. E risco, já vamos à parte do risco. Liberdade e autenticidade têm sido as coisas que eu sempre gostei desde miúdo e sempre lutei para me manter fiel a mim próprio, àquilo que eu quero e não tanto aquilo que a sociedade, a família, a escola, achava que eu devia fazer. E olha, fui bem sucedido até aqui, portanto não há razão agora para eu começar a pensar em fazer diferente. Isso é muito bom. Se fôssemos todos iguais, a coisa estava mal. Se todos Era gostássemos do azul, horrendo, quem seria enfadonho. do amarelo? É Exato. verdade. É preciso essas tais aves raras existirem. Agora em relação ao risco, como eu sempre adorei a parte da liberdade de eu auto-intitulo-me de experimentalista, eu sempre gostei muito de experimentar, fazer coisas e tal, e parte tudo e depois dou olha, por exemplo, novas áreas de negócio inclusivamente, eu sempre abracei novas áreas pelo gosto de experimentar uma coisa nova. O que é que eu fazia mal há, sei lá, 10, 15 anos atrás? Não avaliava bem o risco financeiro das coisas em que me metia. Então eu dizia assim: "Esta ideia é brutal, eu tenho aqui algum dinheiro que está a ser gerado por este negócio, vou injetar já 5, 10, 15, 20 mil". E depois eu olhava e dizia assim, quer dizer,
Agora, à distância é que olho, na altura não. Na altura estava num buraco que eu tinha andado a cavar e continuava a cavar alegremente, tipo, isto um dia. Ou seja, isto já não é liberdade nem é autenticidade. Isto é não avaliares bem o risco financeiro das coisas em que tu te metes e isso pode dar mau resultado. E de há uns anos para cá eu mantive a autenticidade e a liberdade, mas em termos de risco passei a analisar muito melhor as coisas antes de me atirar de cabeça. Principalmente coisas que possam meter em risco o meu dinheiro, os meus investimentos, a minha família e os meus negócios. Tudo que possa meter isso em risco, eu normalmente já digo que não. Percebes? Tudo que possa meter o meu tempo em risco, eu digo assim: "Opa, também olha, se investi aqui uns meses e isto não deu nada. Pronto, olha, é custo de aprendizagem, foram umas horas, olha, estive ocupado". Há pessoas que têm vidas enfadonhas, que estão desocupadas, eu ao menos estive ocupado a aprender umas coisas novas, porque eu aprendo muito com as coisas em que me meto. Agora, de há uns anos para cá, meto-me em coisas com risco financeiro muito reduzido. Ok, obrigada. Obrigado eu, pela excelente Pronto, temos pergunta. aqui outra pergunta. Temos aqui outra pergunta. Para si, o que é que distingue então uma ave rara de quem é quem segue o rebanho, até em termos de investimento e decisões económicas? Olha, a ave rara está bem, eu ia dizer já uma asneira, mas não posso dizer neste podcast. Está-se a borrifar para, para o que os outros acham se. Eu vou-te dar um exemplo. Hum, eu ontem fui fazer um negócio, vou fazer um investimento muito grande, já com os riscos financeiros muito bem avaliados. Atenção, vou fazer um investimento muito Ótimo. grande nos próximos anos e fui negociar esse investimento muito grande de calções e de t-shirt. E isso é uma ave rara. A ave rara não está minimamente preocupado por o que é que eles vão achar se eu aparecer num negócio deste gigante como se fosse para a praia. Está calor, pá! Eu me apetece mandar de calções e t-shirt. Portanto, eu fui negociar e correu muito bem. Foi uma reunião que correu muito bem, foi aceite e, portanto, vamos assinar agora o contrato em breve. E eu acho que uma ave rara é isso, é não estás preocupado com os formalismos das coisas, não estás preocupado com os filtros, desde que tu sejas educado, sejas cordial com as pessoas, não trates mal ninguém e desde que saibas aquilo que estás a dizer. Eu, por exemplo, para aquela reunião fui preparado, levei uma paginazinha de um lado e do outro com perguntas que eu queria esclarecer e eles até ficaram assustados quando viram 2 páginas de Desta tópicos, pergunta. disseram assim: pá, e esta reunião?" Não, 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 isto são comentários e dúvidas existenciais minhas. E depois quando chegaram ao fim da reunião, tinha um plano de investimento já desenhado por mim, eu já fui para lá com tudo preparado. Portanto, aquilo foi uma reunião que trouxe uma fluidez incrível, porque eu já fui preparado. Portanto, a pergunta é: alguém reparou que eu fui de calções? Se calhar não, se calhar quando eu cheguei sim. Percebes? Mas quando eu saí de lá, toda a gente pensou: este tipo sabe o que é que veio fazer aqui, ele já trouxe tudo preparado e tudo aquilo que eu levei para discussão foi aprovado. Nem foi do género, aqui vamos ter que afinar. Não, não, não foi aprovado. Porque já foi tudo muito bem pensado. E eu acho que uma ave rara é isto, não é o tipo que eu não quero saber, eu posso ter o cabelo todo sujo, eu posso ir. Não, banhinho e de lavadinho tens que ir sempre, e cheiroso tens que ir sempre. Ponto. As aves raras cheiram bem. Estás a perceber? As características das aves raras é banhinho tomado e cheirosinho. Está bem? Agora, se vais de calções ou tens de estar bem a borrifar para isso. São as pequenas coisas que fazem a Obrigada. diferença. Sim, porque sabes que eu durante muitos anos, agora já não tenho a parte operacional na minha empresa de consultoria ambiental, mas durante muitos anos eu trabalhava com as empresas que construíam parques eólicos, centrais Sim, solares sim, sim. fotovoltaicos. Ainda trabalhamos nessa área, só que eu já não faço a parte operacional, eu já não vou a essas reuniões. E, e eu era aquele tipo que aparecia nas reuniões de sapatilha all-star e de calça de ganga rasgada nos joelhos. Estás a perceber? Agora, não aparecia sujo, é diferente. Não aparecia com o banho por tomar, é diferente. É que às vezes as pessoas confundem as coisas. Eu ia com estilo e lavadinho. Pois. Agora,
não ia com o sapatinho, não sei o quê, ia com as All-Star, que eu gostava. Foi uma mudança da consultoria ambiental para um podcast e para os Foi, livros e para tudo. foi, mas sabes que foi aquela coisa do experimentalismo de, tal como vocês estão a experimentar no vosso projeto diferentes temáticas, eu fui experimentando diferentes áreas onde eu Hum. gostaria de experimentar ideias. E então algumas transformaram-se em negócios. Então o que é que eu fui fazendo? As ideias que já estavam a funcionar, fui delegando na equipa que eu tinha, saltei fora, e eu era muito perfeccionista, tal como vocês ainda são, saltei fora dessas ideias, entreguei a operacionalidade dessas ideias aos membros da minha equipa, saltei fora, mas saltei mesmo fora, ou seja, eu não quero saber o que é que eles estão a fazer, eu não vou fazer, eu não vou meter as mãos, eu não vou desenrascar-vos se houver asneiras, não. Salto fora, não ando lá a controlar, tipo freak, não é? Microgerir, mas eu era assim há muitos anos. E por eu saltar fora dessas ideias que já estavam transformadas em negócios, aquilo ficou a funcionar com a equipa a quem eu deleguei aquilo, e eu fiquei com muito tempo livre para desenvolver as novas ideias. E depois, quando essa nova ideia que eu estou a desenvolver se transforma num negócio, eu faço a mesma coisa. Delego a operacionalidade disso a outra pessoa, dentro da minha equipa, e passo à ideia seguinte, percebes? Portanto, Isso é tudo aquilo que eu, ótimo. tudo aquilo que eu fiz para trás, todos os negócios que eu fui montando, com exceção de um, eu tenho-os todos a funcionar neste momento. Sem mim, já não estou na parte operacional, mas estão delegados, estão a funcionar, estão a faturar, se eu lá meter dinheiro, se eu lá meter as mãos. Estás a perceber? Exato. Hum, Isso é ótimo. mas lá está, foi a evolução do perfeccionista, porque tu só consegues escalar e ter muitos projetos debaixo da asa da ave rara se conseguires delegar, criar sistemas automatizados, sistematizados, instruções de trabalho, sejam em texto, sejam visuais, em vídeos, para as pessoas que tu contratas para te dar seguimento àquilo. Se tu estiveres com a mão na massa toda a vida, tu não consegues, para já não consegues desenvolver muita coisa. E a determinada altura trabalhas 14 ou 16 horas por dia. Depois acontece como aconteceu a mim. Desmaiei de cansaço 3 vezes no mesmo mês, há não sei quantos Meu anos Deus, atrás. De cansaço, meu sim. Deus. Sim. Depois é daí que surgem os burnouts e tudo mais. Sim, e foi daí que eu disse: "Pronto, está tudo, estou a fazer tudo mal, Ok. vou mudar tudo, vou ter que mudar tudo". Sim. Mas é muito importante ter essa capacidade de delegar, mas para isso também é preciso ter uma equipa muito boa em quem se confia e E isso demora muito tempo. As pessoas são horríveis, a maior parte delas são horríveis, não sei se vão levar a mal os vossos ouvintes, mas a maior parte das pessoas são horríveis, não são boas pessoas para trabalhar. A maior parte das pessoas até podemos confiar nelas até determinada fase, depois tornam-se estranhas. A cena da posse, a cena de ser goloso, de querer um bocadinho mais e de ser, não sei, aquela cena humana estúpida, hum, muitas vezes mina relações profissionais que estão a funcionar bem. Portanto, para eu ter a equipa que tenho hoje que está a funcionar muito bem, tive que aturar alguns idiotas. pois, é complicado. Hum, agora, já sabemos que fundaste empresas, escreveste livros, criaste o podcast. Qual das experiências foi mais transformadora? Também na forma como olhas para o dinheiro e para a economia em si? Eu quando lancei o meu primeiro livro, em março de 2016, que era Como Conseguir Emprego em 30 Dias, que eu explico já em vários podcasts como é que surgiu aquela ideia ridícula e como é que aquilo se transformou num negócio com livros, com site, com vídeos sobre isso. Hum, eu na altura fiquei com a sensação de que estava ali a começar uma coisa que me podia afastar, no bom sentido, da consultoria ambiental. Que eu já estava a querer delegar grande parte das coisas que eu fazia em termos operacionais, e eu lembro-me na altura falar com a minha esposa, na altura ainda era só minha namorada, ainda não tínhamos casado, e eu disse-lhe: "Eu acho que o lançamento deste livro me vai empurrar para começar a fazer outras coisas, que eu ainda não sei bem o que é que são para além do livro, mas foi o lançamento do primeiro livro que depois me ajudou a lançar a primeira loja online da minha empresa,
Mais tarde vieram mais 3 livros, veio o podcast, comecei com vídeos em 2017, acho eu, comecei com um podcast em 2018, que se chamava Conversas Despreocupadas, com o Francisco Teixeira. Mais tarde criei o podcast A Ave Rara, quando lancei os livros A Ave Rara. E eu acho que aquilo que transformou mais a minha visão foi, durante muitos anos, eu tinha a ambição de começar a desenvolver projetos online e negócios online, que não dependessem da minha presença física em determinados lugares. E na maior parte das coisas na consultoria ambiental, apesar de eu ter equipas internas e equipas subcontratadas, muitas vezes eu tinha que estar presente. Tinha os projetos no Algarve, tinha que ir para o Algarve, tinha uma reunião em Lisboa, na Agência Portuguesa do Ambiente, tinha que ir ter cliente a Lisboa, tinha que ir para a Amadora, para a Agência Portuguesa do Ambiente, e eu queria começar a ter coisas que eu conseguisse controlar aqui, tipo DJ, aqui na minha À secretária. distância. À Sim. distância, exatamente. Era uma coisa que eu queria começar a fazer. E comecei, a partir do lançamento do primeiro livro, em março de 2016, comecei a trabalhar muito mais. Já trabalhava bastante as redes sociais, mas comecei a trabalhar muito mais o online e comecei a explorar os vídeos, o áudio, e isso é que me alavancou o crescimento de todos os meus negócios online. E maioritariamente agora o que eu desenvolvo são coisas à distância. Ok. Não sei se respondi à vossa pergunta. Qual era a E pergunta? sim, era o que é que tinha sido mais transformador? Respondeu. Ok, está bem. É que eu falo tanto que depois esqueço-me qual era a pergunta. Não faz mal, falar muito eu também falo. A Juliana está habituada. Exato. Juliana, desculpa-nos. Não, Sim. não há problema. Não, sem problema algum. Não, não, não. Oh, Agora. Carolina, eu disse Pronto, desculpa-nos. então. A mim e a ti. Eu não sei se percebeste. Eu percebi. Sim. Mas eu gosto, não tem problema algum. Que conselho é que daria a quem está a começar um projeto ou um podcast como nós, com o Econotalks, para conseguir não só criar algum impacto, mas também sustentabilidade financeira? No início com o podcast era muito perfeccionista com: "Olha, ele tossiu ou ele disse uma coisa, se calhar não faz sentido, vamos cortar ali". Eu agora não corto quase nada. Basicamente corto, sei lá, olha, por exemplo, a Juliana fica com um bocadinho de atraso porque tem a internet mais lenta que está com dados móveis. Pode-se cortar ali aquele bocadinho em que está em silêncio, só para não ficar em 2 segundos ou 3 segundos de silêncio, mas eu eliminei muito do trabalho de edição para fazer. Gravo, exporto, pego no som, eu vou a um site que se chama auphonic.com. Eu não sei se querem, posso partilhar? Sim, sim, claro. Eu vou a um site que é este aqui, auphonic.com. Tens 2 horas gratuitas por mês. Pego no som do vídeo, seja do telemóvel, seja do episódio, passo o som aqui e ponho com auto-equalizador e o som fica mais, em vez de ficar aquele som estridente ou o som, por exemplo, um está mais próximo do microfone, outro está mais afastado, aquilo nivela-te tudo, os níveis sonoros das pessoas ficam todos ao mesmo nível e, e fica muito mais com aqueles bum, com aqueles graves que tocam no coração, estás a ver? Isso Eh, é ótimo, é é uma boa fixe. dica. É É uma boa fixe, dica. é. E vocês se estiverem, por exemplo, no exterior, se houver algum ruído ou assim, aquilo consegue-vos limpar. Eu até vos posso mostrar aqui, por exemplo, se vocês puserem aqui nova produção, eu até já tenho aqui um preset que eu criei, só voz e o equalizador não sei quê. E isto o que é? Ponho aqui exportar em MP3 320, que é no máximo de qualidade do MP3, e depois vou aqui em baixo e deixo este Voice Auto IQ, que é auto-equalizar as vozes. Há pessoas que têm a voz um bocadinho mais aguda, mais estridente, e isto dá-lhe um toque um bocadinho grave à voz, que fica a voz mais corpulenta. Hum, e depois o que eu ponho aqui na redução de ruído, redução de ecos, estás a ver? Ponho aqui 18, 18, e às vezes ponho Start Production, o que eu quiser, tinha que pôr aqui o fecheiro MP3. Às vezes estamos numa sala com eco ou estamos num sítio que tem algum ruído e estes presets aqui o que fazem é
eliminam-te o ruído, tudo que não são vozes. Às vezes estás numa sala que tem música ambiente. Ei, fica a música ambiente. Aqui não. Saca-te fora a Isso música é ambiente. ótimo. Isto é espetacular, porque o som é Isso é ótimo, matemática sim. e por trás do som existem coisas que estas matemáticas, estes algoritmos vão dizer assim: isto não é voz, tira. Isto é um carro a passar, tira. Estás a ver? Isso é espetacular. Este coisa é espetacular. Experimentem Ótimo. com os Sim. vossos, principalmente Vou quando ser gravarem próximo. no exterior. É muito fixe. Muito obrigada. A única coisa que eu faço é, imagina, gravo um episódio de podcast, pego no ficheiro MP4 do vídeo, exporto aquilo tudo em MP3, vou aqui ao Auphonic, trabalho o MP3 aqui, automaticamente com este preset, ao fim de, por exemplo, uma coisa de 2 horas, eu normalmente faço episódios muito longos, 2, 3, aqui só tenho 2 horas, quando são 4 horas tenho que fazer nesta conta e noutra conta que eu tenho com outra irmã. Pronto. Ou então podes comprar créditos, podes comprar 20 horas ou 40 horas. Pego no MP3 já trabalhado aqui, meto-o por baixo do vídeo, sincronizo, tiro a parte inicial e final, que aquilo tem, como não pagas, tem uma cena publicitária. Este som foi produzido por Auphonic, uma coisa assim do género, em inglês, estás a ver? Tiras aquela partezinha inicial e a parte final, não te esqueças, e depois ponho o vídeo a exportar, ponho off no som original do vídeo, fica Sim, sim. aquele som tratado no Auphonic, e a única coisa que eu já tenho um processo tão direitinho de tal, exporta o MP3, vai para aqui, produz aqui, carrega para lá, põe o MP4 a exportar, já com a introdução à Averrara, já com a saída à Averrara, carrega para o YouTube, carrega para as plataformas de podcast que eu uso. Já é automático. Eu gravo um episódio e na mesma tarde faço isto. Quando vou para casa, já está exportado e já está nas plataformas todas. No dia seguinte, só ponho no meu site, notas do episódio, não sei o quê. Faço tudo na mesma tarde. Isso é incrível. Eu de antes gravava um episódio e andava uma semana a editá-lo e não sei o quê. Pá, só que se eu lanço um episódio de 2 horas ou 3 horas por semana, se eu demoro uma semana a editar cada episódio, estou Pois. tramado. Nós Portanto, tentamos organizar-nos e editar assim, também dividimos para não sobrecarregar, como somos 2 acaba por ser mais fácil. E uma semana edito eu, outra semana editas o. E mas o vamos melhor ao conselho é esse: simplifiquem. Não sejam demasiado perfeccionistas, do género, tenho que cortar aqui esta parte porque ele disse, deixou. Nas conversas normais nós hesitamos, não é? Nas conversas sim, normais, portanto, sim, deixa a ficar. Juliana caiu. A Juliana caiu, ela já volta. Portanto, esse é um dos conselhos que eu te posso dar, é não sejam demasiado perfeccionistas na edição. Depois, qual era a outra parte da pergunta? Estás a ver? Já me esqueci. Ah, era também criar o impacto e sustentabilidade financeira. Sustentabilidade financeira. Eu vejo o podcast muito como, por um lado, é partilha de conhecimento gratuita, é quase um projeto de cariz social, que é devolveres à sociedade aquilo que a sociedade tem entregue. Vocês vão crescer financeiramente, vão crescer em termos de carreira e, portanto, quase uma forma de agradecer ao mundo, de andar a tratar tão bem, é, olha o que vais aprendendo, partilha em livros, partilha O em objetivo vídeos. não é necessariamente monetizar. Diretamente não. Eu não tenho nunca o objetivo de monetizar diretamente o meu podcast. Até o meu canal YouTube, eu experimentei ter anúncios e eu eliminei os anúncios do meu canal YouTube porque está ela, voltou a juntar-se a nós. O meu objetivo nunca é monetizar os canais diretamente, nem YouTube, nem podcast. Indiretamente monetizo como? Repara, o podcast traz-nos uma reputação, se as pessoas gostam daquilo que nós fazemos, traz-nos autoridade e isso abre-nos as portas para fazermos palestras, abre-nos as portas para escrevermos um livro e vendermos livros, abre-nos as portas para, sei lá, no caso do meu site, por exemplo, eu tenho subscrições online no meu site, tudo aquilo que eu aprendo a fazer eu transformo em subscrições online. Sim, e produtos para venda também, Exatamente, portanto, o como que é que o gravar um podcast, exatamente, estás a investir ver? na Olha, bolsa, sim, sim. como publicar um livro sem editora. Todos os meus livros foram publicados por mim. Eu é que trato Isso tudo,
Sim, não incrível. há editora, nós é que controlamos tudo aqui na minha empresa. Então eu tenho um curso online em que explico como é que eu Uhum. ponho isto tudo na Amazon, na UC, na FNAC, como é que se faz isto. Uma das coisas que eu vos posso sugerir é, tudo aquilo que aprenderem a fazer, conteúdo gratuito nunca é demais. As pessoas às vezes dizem: "Ah, estás a dizer demais, depois já não tens conteúdo para um livro, já não tens conteúdo para um curso online". Tens, sabes assim tão pouco que não possas partilhar, coisas. Nunca é demais para mim conteúdo gratuito, porque o conteúdo gratuito depois vai levar as pessoas a querer mais tarde. Mais, Ok, exato. ele tem uma comunidade no Telegram que fala de investimentos na bolsa, quer pertencer a essa comunidade. Ok, eu estou a escrever um livro, não sei o quê, o Pedro já lançou 4 livros sem editora, vou comprar o curso online dele, como é que ele faz isso sem editora? Ah, estou a criar um podcast, olha, o Pedro tem um curso online, como é que ele cria o podcast, como é que ele grava, como é que ele edita, vou comprar o curso do Pedro. Portanto, eu vejo sempre assim, naquela perspectiva que falávamos no episódio que gravámos para o podcast à Averrara, de não é possível andares a fazer 10 anos, a entregar valor durante 10 anos e ignorarem-te durante 10 anos. Não é possível. Exato. E portanto, eu faço, entrego muitas coisas gratuitamente e esse é um conselho para os produtores de conteúdo. Entrega muita coisa gratuitamente porque as pessoas vão ficar com aquela ideia. Se gratuitamente é isto que ele partilha, então o que está nos cursos online ou nos livros Ainda é é melhor. ouro, estás a ver? Exatamente. Pronto. E o podcast também dá credibilidade Uhum. e faz com que Sim, é seja verdade. mais fácil e que as pessoas sintam essa proximidade para comprar. Eu já disse num episódio do meu podcast à Averrara que, é muito raro eu convidar pessoas para o podcast. Eu convidei-vos, vocês são especiais e porque eu vos conheci, comecei a seguir o canal, e conheci-vos pela professora, do dinheiro, não é, a Cláudia Correia, Exato. mas as poucas pessoas que eu convidei para integrarem o meu podcast, todas me disseram sim. Eu acho que o podcast te dá autoridade para contactar pessoas e a maior parte das pessoas aceita participar numa conversa para um podcast. Sim, porque não? É isso. Também, se tiverem tempo livre, Exato, é porque bom senão não há também. nada que possa correr mal. Sim, exatamente. E agora como nós gravamos tudo à distância, a maior parte das pessoas dizem assim: "Pá, eu não tenho que ir daqui para não sei onde, para gravar num estúdio, não tenho tempo para isto". Pá, então não arranja uma horinha para conversar? Arranja. E agora até consegues gravar pelo telemóvel. Pronto. Sim, sim, Exatamente. exatamente. Muito obrigada. Então, Eu gosto podcast muito que está a vocês, acabar. no final, com as respostas, vocês dizem: Dizemos "Muito obrigada. obrigada". Não, é automático, é automático para nós, porque pronto, não Uhum. sei, é assim que nós comunicamos e pronto. O podcast está a Ferrara tem histórias de convidados inspiradores, nós já tivemos a oportunidade de ouvir alguns episódios, mas assim, qual é que foi a conversa que teve um maior impacto? Vou-te mostrar, se fores ao meu site silva-santos.com e puseres Diniz, já te vou dizer, está aqui com o Carlos Diniz. Tenho 2 conversas gravadas com ele, ainda no meu podcast antigo, Conversas Despreocupadas, e aqui já no podcast da Ave Rara. Esta foi das que mais me marcou, porque ele tem uma história de sucesso muito grande, até é uma empresa que cresceu e passou a faturar 11 milhões de euros e em poucos meses veio a zero e faliu. E ele tinha 300 funcionários, uma coisa assim do género, ficou com uma dívida gigante à Segurança Social e às finanças e está a pagar durante 12 anos essa dívida e esse episódio mexeu muito comigo. Mexeu muito, foi fortíssimo e ajudou-me a pensar melhor também no risco financeiro das coisas que eu fazia. E este último episódio que eu gravei com ele, que já foi há uns meses, foi o episódio 103, portanto, isto já vai no 200 e qualquer coisa, não é? Esta frase, se não nos pagar, olha, só para te dizer, para te enquadrar esta frase, o Carlos Diniz telefonou a um fornecedor a dizer que se ia atrasar a pagar-lhe porque não tinha dinheiro, não estava a entrar o dinheiro que ele pensava nos negócios, que ia pedir-lhe, olha, dê-me aqui mais algum tempo para lhe pagar isto e não sei o quê. E do outro lado, o que ele lhe disse foi: "A sério? Não consegue pagar? Mas veja lá, se for preciso vamos buscar os seus filhos à escola". Ah, Tipo filme, tipo a máfia. sério? O Ai gajo meu Deus. disse-lhe isto. Bem, eu até me arrepiei quando ele disse isto.
uma cena tipo máfia, estás a ver? Eu assim, isso é medonho. Como é que é possível? Sério. Epá, é arrepiante. Os 2 episódios que eu tenho com o Carlos Diniz são arrepiantes. Estes foram os episódios assim mais que me marcaram mais. Pá, há muitos episódios incríveis de histórias de dar a volta, histórias de olha, estou a pensar, histórias e até histórias que não correram mal. Foi do género, estou a trabalhar para outros, vou sair, o meu patrão vai ser o meu primeiro cliente, olha, lindo, magnífico. Fiz um episódio de podcast, passado 6 meses fiz já ele era patrão dele próprio e o antigo patrão era cliente dele. Incrível, estás a ver? Sim. Tenho muitos convidados assim. Agora, este com o Carlos Diniz foi assustador e marcou É muito. compreensível, é Sim. compreensível. Pronto, Pois é. então, agora vamos passar a uma Não parte disseste que nós obrigado? Ó Carolina. muito obrigada, peço desculpa, peço desculpa. Muito Hum, bom. então, agora vamos passar a uma parte que nós gostamos muito, que é a ronda de perguntas rápidas. Ou não? Não, não é para pensar, Sim. é só responder a primeira coisa que vier à cabeça. Hum. Um erro financeiro que se transformou numa oportunidade. Um erro financeiro. Opá, tive tantos, que isto é difícil porque Só eu precisamos tenho de um, muito. só precisamos de um, só precisamos de um. Um erro financeiro foi, de 2010 a 2015 eu tive um negócio em franchising que correu muito mal. E foi a oportunidade para eu, dar a volta à carreira da minha esposa. Na altura ainda era a minha namorada e na altura ela era minha sócia. Aquilo correu muito mal, fechámos a empresa ao fim de 5 anos, devíamos ter fechado mais cedo, e eu dei-lhe a oportunidade de: "Faz o que quiseres, agora encontra-te", uma cena assim Kumbaya, estás a ver? "Encontra aquilo que tu gostas". E ela encontrou-se, encontrou novos caminhos, escreveu 2 romances, construiu inventou uma nova pessoa que ela não foi até ali. E portanto, foi um erro financeiro que me levou a uma oportunidade, não para mim, mas para a minha esposa. Isso é espetacular. Sim. Bem, a Juliana caiu outra vez. Ainda não Problema de caiu, estarmos de ainda aqui férias. está, mas vai cair em breve. Problema de estarmos de férias. Estamos à distância, mais Exato. complicado. Pronto, então eu vou fazer a pergunta dela. A melhor decisão económica que já tomou? Essa é fácil, foi começar a transformar tudo o que eu conseguia transformar em negócios online, subscrições. Ou seja, automatizar tudo, o que não dá para ser automatizado, criar instruções de trabalho bem definidas e depois passar para o online. Foi a melhor decisão para mim, foi transformar tudo o que era possível para o online. Juliana, eu sei que esta era a tua pergunta, mas foste embora, já está. Troca, É interessante, fizeram bem em seguir. troca, faz tu a seguir. Então pronto, agora eu continuo. Um livro de economia ou finanças que recomendas sempre? Tenho vários, houve alguns que marcaram, não são propriamente economia e finanças, é dinheiro. Dinheiro e a forma como nós vemos o dinheiro. O Pai Rico, Pai Pobre é um livro que eu li e que me marcou bastante. Gosto bastante do livro, não gosto tanto das perspectivas um bocado loucas do autor do livro, o Robert Kiyosaki, porque ele vem com aquelas coisas loucas das criptomoedas e do fim do mundo e que isto vai, não sei, e eu só me apetece dizer assim: "Oh, Robert, olha, escreveste um livro tão bom e agora estás a inventar". Pronto, esse livro, eu acho que toda a gente o devia ler. O livro Segredos da Mente Milionária, também. Uhum. E deixa-me Ok. olhar para ali. E depois, tenho um livro que me marcou muito também, que é o Essencialismo. O Essencialismo é um estilo de vida, hum, que é tu identificares tudo o que é essencial para ti, para a tua vida pessoal e profissional, e passares a dizer não a tudo o resto. E isso mudou muito a minha vida pessoal e profissional. Ok. E o essencialismo não conhecia, por acaso. Os outros 2 sim, são clássicos. O Ah, essencialismo é algo sim. que tu se calhar vais dar mais valor quando começares a tomar muitas decisões
quase forçadas. É família, tenho que dizer que sim. É não sei o quê, eu tenho que dizer que sim. Pois eu nem queria, não é um sim, sim, tipo com um grande, estou empolgada, mas pronto, vá, sim, eu vou, Tem de eu ser. faço. E quando começares a acumular muitas dessas coisas, vais-te começar a arrepender e vais começar a chegar à vida que afinal tu não querias que fosse assim. E aí o essencialismo é um tipo dar o morro na mesa de esquece, eu não, a Acabou. partir de agora não faço mais sacrifício. Eu identifico o Sim. que eu quero para mim e para a minha família e o resto é não. Ou é um sim empolgante e louco ou é um Ou não é redondo. história. Não, Exato. não há mais. Sim. Agora trocamos a pergunta. Há pouco foi para nós, agora é ao contrário. Um convidado de sonho para o seu podcast. Pá, é exigir que eu não tenho propriamente aquela figura do ídolo, estás a ver? De gostava muito de falar com esta pessoa e não sei o quê. Eu acho que já disse isto num podcast qualquer há não sei quanto tempo. As pessoas que eu admiro, eu compro os cursos online deles, ou os livros deles, ou ouço os podcasts deles. Portanto, eu já sei tudo da vida deles. E já não era propriamente uma coisa que eu dissesse, sei lá, gostava de falar com o Tim Ferriss, o autor do livro Trabalhar 4 horas por semana. Para quê? Eu já ouvi 200 e tal episódios ou 300 e tal episódios do podcast dele. Já li os livros todos dele. Já sei tudo dele. Gostava de falar com o Adam Khoo, dos investimentos, não sei o quê. Para quê? Eu sou aluno dele desde 2000 há 5 anos, desde 2020. Portanto, todos os anos eu compro o curso dele, todos os meses ele manda-me 12 ou 13 vídeos, aulas em vídeo para eu estudar. Portanto, eu sei a forma de pensar do Adam Khoo, porque é que eu ia querer falar com ele? Eu sei que é uma desilusão dizer isto, mas não há assim ninguém que eu dissesse: e era um sonho eu poder falar com esta pessoa". Não, é o mesmo com as bandas. Qual era a banda musical que era um sonho veres ao vivo? Sei lá, nenhuma. Tenho a subscrição no Spotify e posso ouvir as músicas todas que eu quero, com grande qualidade sonora. Ao vivo, às vezes, o som até é uma porcaria, Sim. não é? Portanto, desculpem desiludir-vos, mas não há assim propriamente uma pessoa que eu diga: "Ei, esta pessoa era um sonho", no meu podcast. Não, Não. Tenho também acontece. mentores, tenho pessoas que eu considero meus mentores e essas pessoas compro tudo o que é deles. Livros, cursos, ouço os podcasts, episódios onde eles participam. No episódio em que esteve o não sei quê, lá vou eu ouvir mais 3 horas, já ouvi a vida dele toda, mas há de haver ali qualquer coisa no podcast que eu não sei quê. Há de haver alguma coisa diferente. Sim, ainda não sei, como os meus amigos todos tinham pósteres no quarto dos ídolos e não sei o quê. Havia um amigo meu que tinha dos ídolos femininos, com pouca roupa. Mas, mas não, eu nunca tive nada disso. Por acaso acho que também nunca tive um póster assim de um ídolo. Acho que nunca Não. tive um póster. E tu, Acho que não. Juliana, tens pósteres dos teus ídolos? Não, não, não. Pronto. Vocês já não são da época das revistas em que vinham os pósteres, É, não é? Porque antigamente nós é muito mais no telefone e não sei o quê. na minha adolescência havia aquelas revistas, a Bravo, já ouviram falar da Bravo? Não. Pois, vão pesquisar. Então, um hábito diário que considero essencial para gerir bem o tempo e o dinheiro. São coisas separadas, calma. Portanto, quando dizem tempo é dinheiro, sim, mas calma, vamos lá ver. Eu já falei várias vezes e tenho nos meus livros a averrar, os meus dias são muito organizadinhos por blocos. Eu acordo cedo, estou 1 hora a tomar um pequeno almoço, gosto de ouvir podcasts. Antes até lia ao pequeno almoço, agora tenho lido menos, tenho ouvido muitos podcasts. Depois vou para o ginásio, 9h30, 10h30 ginásio, 10h30, 11h30 sauna e banho turco, 11h30 vou para o banhinho, tomo o meu banhinho, não sei o quê, ritual dos cremes para o cabelo e tal e para o corpo, e depois, meio-dia e pouquinho, almoçar com a minha belíssima esposa. Depois do almoço, venho ao escritório, descarrego os e-mails,
respondo aos e-mails todos, faço isto uma vez por dia só, e faço o que tenho a fazer. A tarde de hoje foi reservada para vocês, outras tardes são para outros projetos que eu tenha reservado na agenda. 6, 6 e pouco vou para casa, dar beijinhos, jantar e ver filmes na Netflix e na Prime Video. Pronto, esta é a minha organização em termos de tempo. Quando estou, como agora, estou focado nisto, não tenho, o telemóvel ligado, está em modo voo, não está modo voo com o Wi-Fi ligado para que alguém me possa dizer alguma nada, está tudo desligado, não tenho notificações em nenhuma app no telemóvel, portanto, eu gosto de gerir o meu tempo assim, não tenho notificações em nada e tenho muitas vezes o telemóvel em modo de voo, quando estou em alturas de foco. Ainda ontem, quando fomos fazer aquele negócio que eu vos falei, telefonaram-me a dizer: "Olha, vamos então estão a caminho, não sei o quê, não sei o quê", e telefonaram para mim e estava em modo de voo, porque eu já ia em modo de reunião, não é, e portanto já ia em modo de: eu não quero que ninguém me interrompa. Às vezes há pessoas que no momento da reunião é que põem em modo voo. Eu gosto de pôr em modo voo 1 hora, 1 hora e meia antes de ir para a reunião. Porque imagina, alguém me podia telefonar com uma má notícia, a E o dizer foco aí perdido. exato, eu que estive uma semana e É tal a péssimo. pôr os tópicozinhos todos que íamos discutir na reunião, e que foi um sucesso e que foi consegui tudo o que queria, porque preparei aquilo bem preparado. Se me ligassem a dizer: "Olha, partiu não sei o quê do carro, ou não sei quê, ou não sei quem, o projeto aquilo ficou engatado. Então, alto, já vou estar a ouvir o outro lado naquela reunião de negociação e o meu foco já vai estar completamente fora dali. Portanto, eu tenho muito esse vício há vários anos, vício que eu considero bom, de estou muito incontactável. Uhum. Não dá para falares comigo quando eu estou a gravar um podcast. Não dá para falares comigo quando eu estou a escrever. Às vezes estou a escrever para o blog no meu site. Estou a escrever, está em modo voo. Aqui a porta no meu escritório tem um cartão verde e um cartão vermelho. Está quase sempre cartão vermelho. Ponto. Não, não podem entrar. A minha esposa, uma altura, deixou as chaves em casa, veio aqui ao escritório, estava em modo voo. Eu estava agora a gravar um podcast, estava em modo voo. Ali na porta estava cartão vermelho e a minha colega administrativa disse: está vermelho. E ela não veio. Passado um bocado, eu acabei o podcast e fui ali ao outro lado do escritório e ela disse: "Olha, a Lúcia veio aqui", e eu: "Veio aqui? Então?". "Ah, deixou as chaves, dentro de casa", eu: "Oh, pois eu não te incomodei que estava vermelho", eu: "E bem, respeitaste o sistema". Sério? Então, "Pois eu fui aí, mas estavas vermelho", estás a ver, ou estavas vermelho. Pronto, e aqui como já estava livre, depois fui acudir à tragédia de ficar sem Coitada. mas gosto muito de balizar o meu tempo e está muito organizadinho assim em blocos. Tenho os meus dias muito organizados. Depois, em termos financeiros, também perguntaste isso, não foi? Em termos Sim, sim. financeiros, pá, para mim é muito simples, mas para a maior parte das pessoas é assustador. Ainda há dias mostrei à minha mãe quanto é que eu tinha na conta bancária e ela, só tens isso. Eu gosto para a minha conta bancária, só lá fica aquilo que eu sei mais ou menos que preciso para o mês. Eu já sei, em média, quanto é que eu preciso para cada mês. Tudo o resto sai logo dali, vai para investir. E então, há dias estava a falar com os meus pais, no fim de semana, e não sei o quê, estava-lhe a mostrar como é que estavam os meus investimentos em empresas cotadas na bolsa, e eles, pronto, todos orgulhosos do filhinho, não é? E tal. Mas depois a minha mãe disse: Pois, portanto é que tenhas dinheiro na conta. Eu, na conta? Já te vou mostrar. E mostrei-lhe ela: só tens isso? Eu, só, pronto, mas já viste quanto é que está do outro lado, Investido. investido. Pronto, e os negócios estão a funcionar. Agora, é muito fácil para mim gerir, o dinheiro, que é, só fica na conta disponível para veres, que lá está, Que é necessário. o que é necessário para o mês. Então e depois se vais de férias, não sei o quê, precisas mais pronto, se vou de férias já sei, tenho que lá pôr mais dinheiro. Porque eu também não quero ir de férias e dizer: "Ah, pois já não dá, não tinha posto tanto dinheiro de lado, vamos voltar". Não quero fazer isso, né. Mas é assim, para mim é desligar a emoção.
E se é para investir, tem que ir para o outro lado automaticamente. Chega à conta bancária, transferência automática para a conta de investimentos. Acabou, já nem o vês. Se não vês, não há tentação, porque depois dá uma É. trabalheira, já está na conta de Verdade. investimentos, tens que mandar para trás, para a tua conta, já demora 2 dias, está investido, ui, tens que vender, e depois se já tens mais-valias vais pagar 28% das mais-valias. Não, isso já é intocável, estás a ver? É que se está do outro lado já é intocável. Já não dá vontade de ir Já lá. não dá, já é muito complicado ir lá buscar o dinheiro. Portanto, para mim tem que ser assim, para mim tem que ser a coisa de, olha, um livro, por exemplo, o Hábitos Atómicos. Já leram o livro Hábitos Atómicos? Não. É muito interessante, eu Não. acho que vocês vão gostar. Uma das coisas que lá diz é: se queres eliminar um hábito, dificulta-o. E É verdade. basicamente, ele falava lá num É tipo verdade. que via muita televisão. Achava que via televisão horas a mais por dia. E então a forma que ele arranjou foi começar a complicar ver televisão. Então começou a desligar os cabos todos do coisa da Mel, da televisão. Então, cada vez que queria ligar ver televisão, tinha Tinha que de ligar ligar os cabos todos à box e não sei o quê. Mas mesmo assim não dava muito trabalho. Então o que é que ele começou a fazer? Começou, desliga tudo e pega na televisão e guarda dentro do roupeiro. Ah, E aí já é aquela coisa, pá, que chatice, meu, tenho que ir buscar a tirar a televisão ao televisão ao roupeiro. roupeiro. E basicamente é isso. Queres mesmo eliminar um hábito, torna-o difícil. Pronto. É aquela coisa de pôr o telefone a despertar longe de nós de manhã. Isso obriga-nos a levantar, não dá só para adiar. Eu Ficar já lá. não sei o que é isso, porque eu já não uso despertador há muitos anos. Já É automático. acordo natural. Não, como eu não tenho horas, assim, eu se for para o ginásio às 8h40, às 9h30 ou às 9h40 é igual. Sim, vai dar amanhã. Estás a perceber? Portanto, sim. Mas agora lembraste-me da altura em que o despertador me dava cabo das manhãs. Pois, nós temos de cumprir o horário às 8 em ponto, Nós sentimos isso. começa a aula. Ainda sentem. Às 8 em Lá ponto chegarão, Sim. vocês chegarão à altura em que não vão precisar de despertador. Muito obrigada. Pronto, então vamos passar. Adorei, muito obrigado. Eu gosto muito quando vocês terminam com muito obrigado. Passamos então à última pergunta destas da ronda rápida. Se pudesse voltar atrás e começar tudo de novo, faria tudo igual? Tudo igualzinho. A minha esposa irrita-se quando eu digo isto e ela: "Tu lembras-te daquele negócio que correu mal durante 5 anos?" E eu: "Sim, mas tinha mesmo que correr mal para nós aprendermos e não cometermos aqueles erros outra vez." E ela: "Não precisávamos de sofrer tanto, não precisávamos de ter torrado tanto dinheiro, ter tido tantas dificuldades financeiras nessa altura." Eu: "Precisávamos, sim senhora, porque se não fosse naquele negócio, íamos à frente." E estás a ver quando há aqueles filmes em que tens o destino traçado e tu desvias-te do destino e tipo: Sim, e vai acontecer. enganei-o." Não enganaste nada, que ali na outra esquina a seguir levas. Estás a ver? Acontece. São erros que se transformam em aprendizagens, lá está. Exatamente. Tem que Não ser, mudava tem que nada. existir. Sou incrível, sou bem-sucedido, tenho a melhor esposa do mundo, tenho empresas a faturar bem, estou muito satisfeito com a vida que tenho. Se eu mudasse alguma coisa, podia estragar. Então não mudava Vamos nada. deixar igual. Deixa assim, deixa assim. Perfeito. Pedro, muito obrigada pela Ok. partilha e pela inspiração. Foi de facto um privilégio ouvir a visão e o percurso, que tens tido até agora e sinto que nós podíamos fazer mais 3 episódios Quando e que a quiserem. conversa nunca acabaria, Uhum. porque dá sempre para falar e é um é um uma forma de conversar tão descontraída, que é tão bom. É mesmo, Quando espetacular, muito quiserem, estou obrigada. sempre disponível. Obrigada. Pronto, já sabem agora, continuem a acompanhar o Econotalks e acompanhem também o Pedro no seu podcast à Ferrara e também nos livros que publicou. E foi isto. Até à Até à próxima! próxima.